2 anos atrás eu cobrava R$200 por um site e hoje eu cobro 10 vezes esse valor. Nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente o que eu fiz para conseguir aumentar o meu preço em 10 vezes. A primeira coisa que eu precisei entender é que não é sobre mim, sobre o que eu quero, e sim sobre o cliente. Então, quem eu gostaria de atingir e o que essa pessoa valoriza. Eu preciso entender isso para criar um design que não só seja bonito visualmente, mas que resolva o problema do cliente. Então, hoje eu trabalho tanto com sites institucionais, quanto com landing pages, páginas de venda, páginas de captura, lançamentos em um geral, e eu consigo entender exatamente o que essas pessoas precisam. Muitas vezes elas já chegam para mim com uma identidade, mas às vezes não. Então a gente acaba desenvolvendo uma identidade que é mais básica ali para o momento dela, que ela consiga aplicar também nas redes sociais. Então eu saio de um lugar de só entregar coisas bonitas pro cliente, que ok, ficou bonito e tudo, mas que ele possa usar além. Então realmente resolver o problema que ele tem atualmente. A Taylor não E aí, dentro dessa questão de resolver um problema, eu precisei desenvolver um posicionamento muito claro. Esse posicionamento eu comecei a desenvolver ele lá em 2022, quando eu comecei a trabalhar com design, só que não era de uma maneira muito estratégica, eu não sabia bem quem eu queria atingir. E isso mudou muito em fevereiro de 2024, então ali em fevereiro de 2024 que eu comecei realmente a direcionar mais o meu conteúdo, a entender mais quem eu gostaria de atingir, quem eu gostaria de fechar contratos, e não só pensar no cliente assim, num nicho em geral, mas às vezes pensar em algum profissional mais específico. Por exemplo, não sei, a Luana Carolina, que no caso eu gosto dela. Então, assim, qual é o estilo da Luana Carolina? Como que a pessoa que faz as páginas dela trabalha com o visual dela? Então, eu começo a entender essas coisas para guiar também as minhas escolhas visuais dentro da minha marca e dos portfólios que eu faço para conseguir atingir clientes que tenham esse mesmo gosto que eu e também se adequem ali ao meu posicionamento, se encaixem ali. E o posicionamento, a gente não fala só de usar blazer e essas coisas, porque, enfim, eu claramente não uso e eu claramente não estou, e eu mal tenho também, mas entra muito na questão de tom de voz, de nicho, a tua criação de conteúdo em si, teu estilo de design, tudo isso vai entrar no posicionamento. Se é um design, por exemplo, mais vintage ou um design que tu usa mais colagem, vai fugir um pouco do que é o meu, porque o meu já é mais pro lado do minimalismo, de ser algo mais moderno, mas são coisas que eu gosto, mesmo eu gostando muito dos outros estilos, não entram no meu posicionamento e não é o que eu vivo diariamente, então não faria sentido isso. Então, até pensando na questão de posicionamento, eu já vou mais pra um lado do que eu vivo, porque eu não gosto de ter um posicionamento que não seja eu, um posicionamento que eu não me veja no design, não literalmente, mas tipo, ver minha personalidade ali, é o que, sei lá, que eu não teria no meu perfil, sabe? Um post em colagem não faria sentido nenhum pra minha marca, porque não é algo que eu faço também, nem como hobby se eu quisesse. Todo o processo de aumentar o meu preço, ele começou lá em 2022, quando eu comecei a vender realmente site, mas um pico assim muito grande na minha vida foi quando eu comecei a produzir conteúdo no TikTok em 2023, que foi mais ou menos em maio ou acho que foi abril ou maio de 2023 que eu comecei a produzir conteúdo lá. E desde então eu não parei. Às vezes eu paro por uns meses, mas assim, eu nunca parei assim de sumir lá por mais de um ano, sabe? Essa questão da criação de conteúdo, ela foi muito importante pra mim no momento que eu passei a mostrar muito mais os bastidores do que só os resultados. E isso é algo que eu falo muito pras minhas alunas, pra elas compartilharem muito os bastidores, compartilhar processo, como funciona, feedbacks dos clientes. Tudo isso é muito mais importante do que o resultado final em si da página, porque a pessoa se sente parte da criação. E isso é essencial no momento que a gente vai contratar alguém, porque a gente, como consumidor, a gente não gosta de contratar um negócio que a gente não faz ideia nem de como funciona o processo. Sei lá, se eu vou contratar um advogado pra fazer alguma coisa pra mim, sabe? Vou processar alguém. Gente, eu não sei nem o passo a passo disso. O advogado vai ter que me explicar. Se ele tiver aquele conteúdo no perfil dele, vai me facilitar muito a minha vida. Então, seria a mesma coisa os nossos clientes
olhando pra nós, de como que a gente faz esse site, como que a gente faz uma identidade, como que funciona o processo dentro da tua empresa, qual é o passo a passo da tua criação até eu ter esse resultado também. Então, tudo isso vai te ajudar muito, não só na prospecção, mas também a fazer o cliente confiar muito mais em ti, porque ele vai te conhecer além dos resultados, ele vai ver o por trás ali da tua marca. Eu não tô falando aqui que tu tem que aparecer, não sei o que, é ótimo, eu acho que isso é bem óbvio, mas se tu não quer aparecer, tudo isso tu consegue fazer sem mostrar o teu rosto, até porque muitas pessoas têm marcas que são estúdios, agências e tal, que não tem um rosto específico, né? E não tem problema, tu consegue criar esse tipo de conteúdo sem se mostrar, só que é importante que tenha esse tipo de conteúdo porque é ele que vai criar uma conexão absurda com o teu cliente e vai fazer ele confiar em ti. Aprenda a vender. É muito importante que tu leia livros de venda, realmente de venda. Vamos sair um pouquinho do universo do design e vamos focar na venda. Porque aqui a gente tá pensando, ok, eu vou ter um negócio. E aí? Então assim, tu precisa entender de vendas. Aprender a conduzir reunião, aprender a me comunicar com o cliente, aprender a ter posicionamento na reunião, apresentar coisas. Tudo isso me ajudou muito. Na escola eu era terrível em apresentar trabalho. Eu odiava, eu ficava muito nervosa. Na faculdade eu evitava um monte também. Mas a minha turma era mais tranquila e eu fui me desenvolvendo mais. Mas o que realmente mudou pra mim foi realmente pegar e fazer reunião. Não adianta. Assim, não... É que realmente não adianta, tem gente que fica meio assim, que tem timidez de fazer reunião. Ai, porque eu não sei se eu faço reunião de venda ou não. Faz. Tu só vai melhorar isso fazendo. Não tem o que resolva isso aí, não. Porque é muito treino, é muita prática. Tu tem que realmente pegar e fazer, porque é a partir disso que tu vai melhorando, tu vai entendendo no que tu tem que melhorar, em que condução que tu tem que melhorar, quais gatilhos mentais tu pode usar. Assim, eu não uso muito gatilho mental nas minhas reuniões, eu não gosto muito, mas enfim. Vai entendendo essas coisas, tu vai entendendo o que tu gosta, o que tu não gosta de falar, que tu tem que falar pro cliente, que tu entende que aquilo ali tem que ser citado. Então, tudo isso tu só vai entender quando tu estiver fazendo na prática. E as reuniões mudaram muito pra mim. Hoje, praticamente 90% dos projetos que eu fecho é porque eu fiz alguma reunião antes de fechamento, até porque eu conheci o cliente. Então, no momento que eu conheci o cliente, eu também criei muito mais conexão com ele e conheci ele realmente. Eu entendi exatamente o que ele gosta, eu vi o estilo dele, eu vi também a personalidade dele. E isso tudo me ajuda muito no momento que eu vou desenvolver o projeto. E uma coisa que eu acho muito boa da reunião é que tu tá ali pra escutar o cliente. Tu pega realmente pra conhecer ele, pra escutar ele, e no momento que ele se sente escutado, ele vê que tu é confiável, sabe? Ele passa a confiar muito mais em ti, porque tu vai estar meio que, não é nem acolhendo, digamos assim, mas tu vai estar ouvindo uma dor que ele tem em relação ao negócio dele, ou então um desejo, um sonho que ele tem de melhorar algo no negócio dele, e tu é a pessoa que pode resolver isso. Então tu tem que se mostrar disponível e mostrar o teu valor para que tu consiga fechar com ele de uma maneira realmente bem sincera, que vocês tenham uma relação muito boa, porque na reunião vai mudar tudo. Ok, a gente já falou de criação de conteúdo, de venda, de preço, enfim. A gente já falou de tudo, mas tem um tópico que aí é o processo. Não dá pra gente vender sem processo, não dá pra gente ter um negócio que lucre se a gente não tem processo, não dá pra gente cobrar mais caro sem processo. Porque senão tu mesmo vai se sentir perdido. Imagina o cliente. Se tu não sabe o que tá acontecendo no teu negócio, se tu não sabe o exato passo a passo de como funciona o serviço na tua empresa, não tem como tu faturar mais, porque tu não sabe nem o que tá acontecendo. Então o processo é, assim, é uma das primeiras coisas que a gente tem que definir. Esses dias eu peguei, sentei e fiz todo um mapa mental no Miro mesmo, tá? Conectando pontinhos de como funcionava o passo a passo na Fiori, que no caso é o meu estúdio. Então eu peguei, sentei, aqui prospecção, aqui é fechamento, o pré-briefing, enfim, fui fazendo
tudo, porque esse passo a passo é o que vai guiar não só a minha parte, mas se eu quiser delegar depois, vai ser muito mais fácil de eu entender em que partes que eu preciso delegar, que coisas que eu preciso delegar, como que eu vou delegar essas coisas. Então, ter isso claro é essencial. E hoje eu tenho o Notion de gestão, né, que eu até vendo, mas esse Notion eu uso na Fiori, e aí ali dentro eu coloco todos os meus clientes, eu coloco todos os projetos de cada cliente, porque às vezes o cliente fecha mais de um projeto, então eu coloco tudo e coloco ali cada coisinha que a gente vai criando. Então eu sei exatamente em que passo tá cada projeto de cada cliente. E isso assim foi essencial para eu ter até uma organização do meu tempo de vida mesmo, meu tempo normal de vida. Então, isso assim mudou muito o meu negócio, porque eu entendi em que partes eu poderia delegar. E delegar também entra como uma coisa muito importante, tá? Porque sozinho é muito difícil da gente lidar com tudo. Então, assim, ter teu processo definido vai conseguir dar uma clareza de quantos clientes tu vai conseguir pegar a mais, vai te dar uma clareza de tudo que tá acontecendo dentro do teu negócio. Ele vai te permitir que tu delegue também com mais tranquilidade. Então, hoje eu tenho uma estagiária e meu namorado edita meus vídeos. Então, assim, aí a minha estagiária me ajuda com várias coisas, principalmente post que eu delego pra ela, que aí são de clientes fixos. Mas a gente tá treinando ela ali também pra ela ir mais pra parte de web design, porque é uma coisa que é muito do interesse dela, então eu quero que ela aprenda. Então, eu tô ajudando ela nessa parte. E o meu namorado é meu editor e é meu editor, no caso. Não temos muito segredo nisso. Então, quando eu preciso editar algum vídeo pro Instagram, é ele que edita. Quando eu preciso editar esse vídeo aqui, por exemplo, é ele que edita. Então, essa parte de delegar me ajuda muito, porque acaba me liberando mais tempo pra focar em outras coisas do meu negócio. Não é nem pra trabalhar menos, porque eu consigo ficar trabalhando sempre, mas assim, eu consigo focar no que realmente importa pra que a empresa cresça. E aí, não só isso, mas também eu consigo focar nas partes de projetos de clientes que são extremamente importantes, pensando muito mais na estratégia pra eles do que só entregar ali o operacional, porque óbvio que eu gosto de cuidar muito da parte visual, da implementação e tudo, mas eu tô sempre buscando melhorar isso e conseguir entregar algo muito mais estratégico pro meu cliente, que ele consiga analisar todos os resultados, ele consiga ter essas análises em mão, assim, ele consegue também ter uma clareza do que funcionou ou não no site ou na página, pra gente conseguir estar sempre melhorando e agregando valor no negócio dele. Então, uma coisa que tu precisa entender, tu tem que deixar de ser um designer que só pensa no visual, que só pensa em ser ali do operacional. A gente tem que pensar com estratégia, a gente tem que pensar com direcionamento e com clareza, tanto para nós mesmos, para nossa empresa, quanto para os nossos clientes, porque tua entrega envolvendo estratégia tem um valor muito maior para o teu cliente do que uma entrega que só envolve o visual. Só que tu tem que mostrar isso da forma certa, tá? Se tu gostou desse vídeo, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal e me segue lá no meu Instagram e no meu TikTok, que por lá eu também falo muito sobre design e negócios. Te vejo no próximo vídeo!